Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na função f de xy é igual a 7x² menos 13xy mais 18y ao quadrado. Determine suas derivadas parciais de segunda ordem. No primeiro momento, nós vamos fazer com que f de xy seja reescrita como sendo uma nova função z. E, de acordo com esta nova expressão, vamos escrever que z é igual a 7x² menos 13xy e mais 18y ao quadrado. Quando nós falamos que desejamos, ou quando alguém nos solicita as derivadas parciais de segunda ordem, significa que nós vamos derivar a função ou as determinadas funções duas vezes. Nesse contexto, então, nós vamos buscar aqui inicialmente as derivadas parciais de primeira ordem em relação a x e depois vamos pensar o que acontece, o que ocorre em relação a y. Então, nós vamos ter a derivada de z em função de x, que poderá ser representada por, e vamos também recordar aqui algumas derivadas que poderão ser suporte a nos auxiliar aqui. Por exemplo, nós temos y, que é igual a k, uma constante. Sua derivada, y' será igual a zero. Nós temos também y, que é igual a x elevado a n. Sua derivada poderá ser representada por y' igual a n x elevado a n menos 1. E ainda nós temos y igual a simplesmente x. Sua derivada vai ser igual a 1. Bem, com essas informações, agora nós vamos em busca das derivadas. A derivada de 7x² vai obedecer justamente à derivada de y igual a x elevado a n. Vejam que nós escrevemos o n multiplicando o x e o expoente de x com uma unidade a menos. Então, nós vamos fazer expoente de x, que é 2 vezes 7, 14, x elevado a 2 menos 1, ou seja, o n menos 1, resultará em 1 que não precisamos escrever, menos 13, e a derivada de x aqui vai ser igual a 1, vejam só. Então, nós vamos ter 13 vezes 1 vezes y, ou simplesmente 13y. 18y ao quadrado não é coeficiente de x, ele aparece, nesse contexto, como apareceria uma constante. Logo, sua derivada, então, vai ser zero. E não precisamos escrever. Bem, fizemos a derivada parcial de primeira ordem em relação a x. Vamos em busca da derivada segunda de z em relação à derivada de x de segunda ordem, que é a derivada parcial de segunda ordem solicitada. Nós temos vários, mas essa é a nossa primeira. Bem, nós vamos novamente derivar o x. Nós temos 14, que é o coeficiente de x. Repetimos. E a derivada de x aqui é 1. Vezes 14 é só 14 mesmo. Menos 13y, que não é coeficiente de x. Portanto, será tratado como se fosse uma constante. E a sua derivada já vimos que é zero. Portanto, finalizamos a primeira derivada parcial de segunda ordem. Mas nós temos mais uma vez que precisamos derivar y. Então, a derivada segunda de z, agora, em relação a y, que é esta função aqui, vai ser dada pelo seguinte. Nós vamos recorrer à derivada parcial de primeira ordem. 14x não é coeficiente de y, portanto, sua derivada também será tratada como a derivada de uma constante. Logo, vai ser zero. Menos 13. E a derivada de y vai ser igual a 1. Portanto, essa derivada aqui é simplesmente o número 13. Finalizadas as derivadas parciais de segunda ordem em relação a x e y, vamos em busca da derivada parcial de primeira ordem em relação a y, que não fizemos ainda, que vai ser dado por. Bem, como estamos derivando y, 7x² também não é coeficiente de y. Também vai ser tratado como constante. Sua derivada é zero, e não precisamos escrevê-la. Menos 13x são coeficientes de y, e a derivada de y aqui vai ser 1. Não precisamos escrever.
mais a derivada de 18y ao quadrado, o 2 irá multiplicar o 18. Portanto, vai gerar 36y elevado a 2 menos 1, que é 1, ou somente 36y. Agora, vamos em busca da derivada segunda de z, ou seja, a derivada parcial de segunda ordem de z, em relação à derivada de y de segunda ordem. A base será ainda a derivada parcial de primeira ordem. A derivada de 13x aqui, como 13x também não é coeficiente de y, será tratada como constante. Sua derivada é igual a zero. 36 vezes, e a derivada de y aqui vai ser 1. Não precisamos escrever. E aí findamos mais uma derivada parcial de segunda ordem. E vamos para a última, a derivada segunda de z, só que agora em relação a x. Então, voltamos para a derivada parcial de primeira ordem em relação a y, e agora vamos derivar x. Nós temos menos 13x, vamos repetir o menos 13, que é o coeficiente de x, e a derivada de x, que aqui vai ser 1. Mas, já que estamos derivando y, a derivada de 36y, como ele não é coeficiente de x, será tratada como constante, sua derivada então vai ser zero. Portanto, a derivada parcial de segunda ordem de z em relação a x, tendo sido derivado y num primeiro momento, vai ser menos 13. E percebam o seguinte, essas derivadas parciais, uma em relação a x e depois y, a outra em relação a y e depois x, são iguais. O que pode atestar que pelo menos essas derivadas estão corretas, ou pelo menos foram realizadas de modo adequado. Ok, galera? Com esses resultados, então, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!